Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje a palavra do dia se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por número 1, a partir do versículo 6, que nos diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Observe que aqui está próximo a ascensão de Jesus, a qual ele está retornando para o Pai. Ele já havia ressuscitado, estava ali na terra com ali os seus discípulos, e eles fizeram essa pergunta antes que Jesus fosse subir ali nas nuvens. E eles perguntaram: restaurarás tu o reino de Israel por este tempo? E Jesus ele vai responder para aqueles discípulos que se estende essa resposta para mim e para você. Observe que vai dizer: não pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não precisam se preocupar com o tempo e estação que será restaurado o reino. Mas vocês precisam se atentar, pois vocês receberão a virtude do Espírito Santo sobre a vida de vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Observe que o Espírito Santo, Jesus, quando ressuscita, que se encontra com os discípulos, ele já havia soprado o Espírito dentro deles. João capítulo 20, o versículo 22, a Bíblia nos deixa claro que Jesus soprou o Espírito dentro deles. Mas Jesus está dizendo: vocês receberam a virtude sobre vocês. Porque existe uma confusão aí fora que as pessoas fazem. Uma vez que nós confessamos a Cristo, o Espírito ele é regenerado e ele permanece dentro de nós. Ele é regenerado, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. Mas existe a virtude do Espírito Santo que vem sobre nós, que é o revestimento de poder. É por isso que Jesus ele diz para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Então o povo precisava ser revestido do poder do Espírito Santo para que viesse proclamar, para que viesse sair dali e proclamar o Evangelho de Cristo. Observe que Paulo ele vai escrever na carta aos Efésios, capítulo por número 5, o versículo de número 14 a seguir diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Observe que Paulo ele exorta o povo e diz: ei, analisai aí vocês como é que vocês estão andando. Não andais como nécios, mas como sábios.
Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muitas pessoas estão preocupadas e muitas já chegaram a colocar data a qual Jesus viria buscar a sua igreja. Mas Jesus ele deixa claro na sua palavra: ei, não estejais preocupados com o tempo ou com as estações. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês têm algo a fazer. Vocês serão as minhas testemunhas. E Paulo vem e diz: não andai como nécios. Entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Que nós venhamos testemunhar. Nós estamos aqui nessa terra para completar a obra de Cristo. Jesus ele subiu para o Pai, nós estamos dando continuidade, sendo testemunha dele. Mas como é que nós estamos dando esse testemunho? Como é que nós estamos anunciando? Será que nós estamos cheios do Espírito realmente ou nós estamos cheios de si mesmo? Nós precisamos analisar. Precisamos ter revestido do Espírito Santo para que possamos exercer a obra de Deus, exercer os dons. E as pessoas, às vezes, por uma falta de entendimento, recebem a virtude do Espírito e acham que é para se autopromover. Não! Uma vez que o Espírito habita dentro de nós, é para a nossa própria edificação. O nosso templo, morada do Espírito. E quando nós somos revestidos, o Espírito sobre nós, é para que nós venhamos servir aos outros. É para que nós venhamos exercer os dons e edificar a vida das pessoas. Nós precisamos nos encher do Espírito nesses últimos dias. Os dias são maus. E nós precisamos estar cheios da palavra. Muitas pessoas têm o Espírito dentro, mas têm atitudes completamente diferentes da que Jesus nos ordenou. E nós precisamos nos autoavaliar a cada dia para que nós não venhamos descer esse nível, pois nós estamos em um nível elevado a qual o Senhor nos colocou, em uma posição elevada. E nós precisamos entender isso e nos encher. Quando ele cita não vos embriaguei com vinho, é não buscai as coisas que vocês faziam outrora, que vocês se enchiam. Não se aplica apenas em vinho, mas as pessoas se embriagam com muitas coisas, com distrações, se enche de si mesmo, se enche de qualquer outra coisa e menos do Espírito. Mas a ordenança pela palavra é enchei-vos do Espírito Santo, salmodiando com salmos, porque a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que fala tanta besteira e aí depois diz é brincadeira, mas não. A palavra diz que o que sai da boca é o que está cheio o coração. O que é que nós temos nos alimentado? Do que é que nós temos nos enchido? Será que é da palavra verdadeiramente? Muitos chegam a se enganar, achando que indo frequentemente para os cultos irão se encher. Não, ali é uma preparação, é uma comunhão. Mas se nós não estamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, se enchendo da palavra, apenas os cultos não vai nos preencher. Apenas ali, pela visão dos outros, não. Mas é pela comunhão e pela intimidade com Cristo. Então medita nessa palavra, nesse dia, nesta manhã, que nós venhamos nos encher do Espírito Santo, que nós venhamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha reinar verdadeiramente nas nossas vidas. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com alguém que você ama. E assim nós vamos proclamando e sendo testemunhas verdadeiramente de Cristo nessa terra. Observe que nós estamos em transformação. Nós não somos perfeitos, mas Ele está nos aperfeiçoando. Ele nos separou para isso. Amém? Fica na paz no nome de Jesus.